Olá, meu querido, olá, minha querida, paz seja convosco. Vamos dar continuidade a essa série maravilhosa que é de pneumatologia e hoje nós vamos falar sobre as condições para encher-se do Espírito Santo. Eu gostaria de falar algumas palavras negativas. Essas palavras negativas impedem você se encher do Espírito Santo. E depois eu vou falar algumas palavras positivas para que a pessoa possa se encher do Espírito Santo. A primeira ação negativa. Essa é a palavra que impede a pessoa se encher do Espírito Santo. Tem outras, mas escolhi dois textos. A primeira é não entristecer o Espírito Santo. A segunda é não extingui-lo. Se nós observarmos, Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele fala que não deveremos entristecer o Espírito Santo. Ele diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vocês, olha, versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim são toda malícia. Se você observar, tem pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque eles têm amargura dentro dele, são amarguradas. Tem pessoas que vivem direto com cólera, com ira. Vou usar assim, a ira dela ou dele é tão grande que a pessoa só vive irado, só vive indignado. Então, aí afasta o Espírito Santo. Tem outros que tudo que fala, só fala gritando. Calma, eu sei que você já está pensando em alguém, mas não é assim, tá? Há muitas pessoas que gritam porque ele está falando à distância. Essa que é a realidade, né? Você já pensou na patroa em casa ou no esposo? Brincadeira, fora a parte. Então, a gritaria, tá? A gritaria e blasfêmia, assim, toda malícia. Isso impede a pessoa se encher do Espírito Santo. Tem pessoas que guardam a ira das pessoas e não conseguem perdoar. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, mas eu leio a Bíblia, eu medito nela todo dia, eu leio a Bíblia todo ano, eu já li a Bíblia 5, 6, 10, 20. Eu já encontrei pessoas que dizem que já leu a Bíblia 35 vezes. Mas a pessoa é irada, a pessoa é amargurada, a pessoa ela vive literalmente na malícia, é maliciosa. Então essas são as palavras negativas para que a pessoa não possa se encher do Espírito Santo. Ele tem ali um conhecimento da leitura, mas não habita o Deus que ele está lendo ali, não habita dentro dele. São palavras negativas para que a pessoa não possa se encher do Espírito Santo. É amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim são todas as malícias. E tem muitas mais ainda, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguei o Espírito. Quando a pessoa faz essas coisas, está apagando o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que cometem muitas mentiras, são mentirosos. Na realidade, são pessoas que têm um pecado quanto mais dentro da mentira, não vive sem mentir. Então isso entristece o Espírito Santo. Então isso são palavras negativas para que a pessoa não consiga se encher do Espírito Santo. Mas tem palavras para que você possa se encher do Espírito Santo, é instrumento de justiça. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 13, diz assim, olha o que diz, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, Paulo está dizendo aqui que a gente não deveremos oferecer os nossos membros ao pecado, não deveremos ficar na prática do pecado. Para que a pessoa possa se encher do Espírito Santo, tem que amar o seu inimigo, porque é um dos pecados que acontece muito hoje na vida das pessoas, principalmente de família.
briga entre família. Isso acontece muito, briga entre vizinho, briga dentro do ministério. Então as pessoas vivem numa prática do pecado, vivem com raiva das pessoas, não conseguem perdoar. Mas para que você possa ser cheio do Espírito Santo, você tem que amar uns aos outros. Você tem que estar sempre na presença do Senhor perdoando. É isso, tem que afastar a iniquidade, o pecado da sua vida. Nós temos que fazer isso para ser cheio do Espírito Santo. E também para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, deveremos ter confiança na promessa. É isso que diz em João capítulo 7, versículo 37 ao 39, ela vai falar assim a palavra do Senhor. Nos últimos dias, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre os povos tinham ouvido estas palavras diziam: este verdadeiramente és um profeta. Então, para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo, deveremos ser instrumento de justiça, confiar na promessa. Então deveremos ter literalmente essa confiança em Deus. Deveremos acreditar que Deus disse que a gente não deve andar na prática do pecado. Então deveremos fugir literalmente das coisas que impedem nós ser cheio do Espírito Santo. Mas para que você possa ser cheio do Espírito Santo, ame o teu inimigo. Dê a vida por ele, interceda, vence o mal com o bem. Até a próxima aula, se Deus o permitir.